Alô, bom dia, estamos de volta nesta sexta-feira, 28 de junho de 2024. Sejam todos bem-vindos. O dia depois do grande debate norte-americano, o debate presidencial Biden-Trump. Bem, o debate de ontem à noite serviu para uma coisa, para mostrar que o Partido Democrata está procurando desesperadamente um candidato para enfrentar a Donald Trump em novembro. Porque certamente, meus amigos, eu não tenho bola de cristal, mas é muito provável que Biden não estará no pleito. Isso porque o pobre homem mal se aguenta nas pernas. Foi também para isso que serviu o debate de ontem. Biden sendo Biden, sem aquele aparato midiático, sem aquele socorro de sua esposa, ou melhor, sua cuidadora, a doutora Jill. Enfim, Biden estava solto entre as feras. E foi o Biden de sempre. Ou melhor, aquele que muitas vezes aparece conversando com fantasmas, um tanto quanto desligado, aéreo, mas no debate de ontem mostrou também que pouca vitalidade hoje ele tem. E isso num pleito, ou melhor, num ano em que se exigirá demais do candidato, porque estará em campanha, certamente ou veremos outros Bidens por aí, ou o pobre Joe, pobrezinho mesmo nesse caso, não dará conta do serviço. Sem falar no constrangimento que ele passa para o lado dos eleitores democratas, um constrangimento muito grande. Aliás, muitos dizem que chega a ser desumano ver Biden nessa situação. Bem, mas atenção, o mecanismo costuma se reinventar, então muita gente hoje está dizendo que ter jogado Biden às feras foi da vontade do próprio Partido Democrata para mostrar aos seus próprios eleitores e gerar consternação entre os adversários a ideia de que Biden não pode chegar ao pleito, que é preciso substituí-lo, como se tudo tivesse que entrar numa espécie de naturalidade depois que eles próprios, os democratas, inventaram a ideia de que Biden era capaz. Pois é, Biden, ao que tudo indica, foi um engodo, mas estão preparando os ânimos americanos para dizer, não foi um engodo, agora é que ele está meio ruinzinho. Então, tudo bem, vamos substituí-lo. Essa pode ter sido, sim, uma jogada dos democratas. A questão para os democratas é quem substituirá Biden. Como disse, eu não tenho bola de cristal, mas suspeito que uma ala muito forte da esquerda quer hoje o governador da Califórnia, Gavin Newsom, no lugar de Biden. Só que aí surge um outro problema. Gavin Newsom, quem sabe, não ganharia nem no seu próprio estado. Estado em que até mesmo os artistas de Hollywood estão se mudando, ou se mudaram, ou se mudarão para outros lugares, porque parece, ao que tudo indica, até mesmo por conta das declarações de muitos artistas que já deixaram o estado, é impossível viver lá, porque a criminalidade cresceu e para andar nas ruas de cidades como Los Angeles ou São Francisco, é preciso desviar daqueles que estão nas calçadas sob efeitos de fentanil, sem falar da criminalidade, claro. Bem, acontece que Gavin Newsom, ao que tudo indica, é também muito ligado à China e provavelmente, segundo vozes da própria CNN, ele já teria recebido o aval de Xi Jinping. E a CNN Internacional diz isso sem nenhum pudor, como se fosse normal um candidato à presidência dos Estados Unidos receber as bênçãos do líder chinês ou de um líder chinês, seja ele qual for. Pois é, para a esquerda chegamos nesse ponto. É preciso, sim, fazer um bom presidente
com um bom acordo com a China. E esse bom presidente teria que, nesse momento, ser jovem e ter uma mente super aberta. Daí querem emplacar Gavin Newsom com todas essas características. Acontece que hoje isso só funciona na bolha ilusória da esquerda. Como se ser jovem, bonito, elegante e ter uma boa relação com a China fosse realmente importante. Importante é ser competente nas coisas que faz, e isso Gavin Newsom mostrou que definitivamente não é. O eleitorado americano, que passou duros quase 4 anos debaixo do tacão de Biden, ou seja lá quem for, já não cairá mais nessa lorota da esquerda, pelo menos não num número que a esquerda supõe. Então, meus amigos, este é um momento em que o mecanismo está se reinventando. Queimaram o seu candidato para abrir lugar para outro. Primeiro, no coração do povo, que não quer ver o coitadinho Biden ir até o fim do suplício das eleições. Em segundo lugar, abriram também uma lacuna dentro do próprio establishment para dele retirar uma solução alternativa que definitivamente não deu certo, porque a política de esquerda, convenhamos, não dá certo em lugar nenhum. Então é preciso criar aí uma super máquina de propaganda, mas rapidamente, porque o tempo urge, ou melhor, o tempo ruge, como se diz por aqui. O tempo ruge. E aí, quem será o candidato da esquerda? Façam suas apostas, porque parece não será Joe Biden. Deixe aqui nos comentários quem você acha que será o candidato dos democratas. Eu sei, já disse isso, que não será Biden. Metade da minha profecia já se cumpriu. Eu disse aqui há alguns dias que eu particularmente não acredito que Biden e Trump se enfrentarão no 3 de novembro. Biden porque, enfim, por tudo que está acontecendo, e Trump porque penso um mecanismo, sabendo que Trump é imbatível, inventará um jeito de tirá-lo do páreo. Se não conseguir, claro, Trump estará lá. E estará lá com uma imensa esmagadora de intenção de voto, uma imensa esmagadora possibilidade de vencer. Vejam, por exemplo, as chances de Biden hoje, de Trump. O Gateway Pundit disse o seguinte: as chances do ex-presidente Donald Trump de vencer as eleições de 24 atingiram um nível recorde no mercado de apostas Predict durante a primeira hora do debate presidencial de ontem. A Predict é um grande mecanismo de previsão política online, muitas vezes chamado de mercado de ações para a política. E as chances de Trump vencer, hoje eu estou meio confuso, será a influência do debate ontem? As chances de Trump vencer as eleições aumentaram em mais de 10% antes das 22 horas, horário do leste. O debate começou às 21 horas. Já a Coinbase Leader, um boletim informativo líder do setor sobre mercados globais e capitais, relatou durante o debate que as chances de Donald Trump são agora de 63%, enquanto as de Biden caíram de 48% para 37%. Ou seja, o debate serviu também para isso, mostrar pelo menos que um dos candidatos ainda está vivo. Aliás, esse foi o meu comentário ontem na minha conta lá no X. Não houve nada de extraordinário no debate, até porque todos conhecem as propostas dos dois lados. Falou-se muito, por exemplo, em Ucrânia, falou-se muito em saúde, falou-se muito em migração ilegal e tudo mais. Biden disse que todo mundo respeita os Estados Unidos, disse várias vezes, e Trump disse que ninguém mais respeita os Estados Unidos. Bem,
Tudo isso nós sabíamos que aconteceria. O fato inédito no debate de ontem foi exatamente esse. Biden não tem a menor condição de continuar na vida pública. Ele precisaria realmente descansar. Humanamente falando, ser tratado, e o debate então serviu para isso. Mostrou que pelo menos um dos candidatos está vivo, e isso foi o determinante no debate de ontem, porque o resto é aquele blá 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 de sempre, ataque de cá, resposta de lá, enfim, um emplacando a sua ideia, o outro a outra, mas a forma como Biden se comunicou é que mostrou sim a sua grande debilidade. Então, por esse aspecto, claro, Donald Trump venceu o debate e a sua popularidade subiu, e muito porque hoje os democratas, até mesmo os mais ferrenhos, sabem que votar em Biden nesse momento seria votar ou no nada ou num desconhecido, não é? Muito bem, em relação ao debate de ontem, um assunto, claro, que é recorrente em todos os debates, voltou à discussão. Porque os Estados Unidos ameaçaram a OTAN? Aliás, essa foi uma pergunta do velho Biden. Você ameaçou a OTAN ou algo do gênero, e isso deu vida fácil para Putin, etc. e tal. Bem, a questão é que Donald Trump disse o seguinte, a questão realmente foi essa: ameaçou a OTAN porque a OTAN só quer dinheiro dos Estados Unidos, só os Estados Unidos devem pagar as contas. E eu ameacei, não, vou tirar os recursos da OTAN, não vou dar mais nada. E aí então eles começaram a arranjar dinheiro de todo lado. Agora vejam que interessante, Donald Trump realmente sabia o que estava fazendo. Hoje o Gospa News diz o seguinte: Mark Rutte, ministro-presidente dos Países Baixos, que deixará o cargo no dia 2 de julho, é que assumirá a Secretaria-Geral da OTAN. Bem, Jens Stoltenberg, que está saindo, era muito, mas muito ligado a Bill Gates. E agora Mark Rutte, o que entrará, o que liderará a OTAN, é muito, mas muito ligado a George Soros. Então era por isso que Donald Trump tinha uma certa bronca com a OTAN. Ele hoje sabe que a OTAN está na mão de gente que tem muito dinheiro e muito poder e quase nenhum amor pelos Estados Unidos, como, por exemplo, o caso do mega bilionário George Soros. Tirar dinheiro dos Estados Unidos para pôr numa agência que ele provavelmente controla é que é legal. Bem, Donald Trump, se eleito for, mexerá também neste covil, ou nesse ninho de cobras, por assim dizer. Mais uma razão para suspeitar que também Trump não terá vida fácil para chegar em novembro. Bem, agora uma notícia aqui um tanto quanto preocupante. Pode ser apenas bravata, pode ser apenas mais um desses balões de ensaio para assustar o eleitor norte-americano, mas seja como for, repercutiu porque veio lá da Rússia, e os Estados Unidos estão, claro, de olho na Rússia. Isso é matéria dada pelo Slate News. O Ministério da Defesa da Rússia emitiu um alerta assustador de que o governo do presidente Biden está planejando lançar um ataque de falsa bandeira nos Estados Unidos antes das eleições de novembro, envolvendo o uso de armas biológicas mortais para criar uma nova pandemia. O alerta de revirar o estômago, diz o Slate News, foi emitido durante uma conferência de imprensa pelo tenente-general Igor Kirillov, chefe das Forças de Proteção Radiológica, Química e Biológica das Forças Armadas da Federação Russa. Nesse alerta, Kirillov diz que a Rússia descobriu evidências de que a operação de armas biológicas será lançada pelo Pentágono de Biden, mas atribuiria a culpa, claro, ao presidente Vladimir Putin. Um segmento da coletiva de imprensa de Kirillov foi compartilhado em uma postagem no X
e traduzido para o inglês por um veterano militar dos Estados Unidos, pesquisador conhecido como War Clandestine. Durante a sua declaração, Kirillov explica que o Pentágono transferiu a sua operação secreta de laboratório biológico para a Ucrânia, ou melhor, da Ucrânia para a África. Kirillov disse especialmente que as atividades do laboratório biológico do Pentágono estão tendo lugar na República Democrática do Congo. E ele também alerta que uma nova variante da varíola dos macacos, que alegadamente causa abortos espontâneos e tem uma taxa de mortalidade de 10%, foi desenvolvida em laboratórios e está atualmente espalhando-se na República do Congo. E para finalizar, Kirillov explicou como o governo dos Estados Unidos está usando empresas terceirizadas, como os grupos Metabiota e EcoHealth, ligados a Hunter Biden. Além disso, o Pentágono, para Kirillov, estaria trabalhando com uma empresa chamada Quicksilver e mais de 20 outras para a criação desses, digamos, novos bichinhos. Bem, isso poderia ser verdade, eventualmente, se para os globalistas não restasse nenhuma chance além de Biden. Então, para manter a turma toda no poder, fecharia o país inteiro, se fecharia o país inteiro, como aconteceu na primeira Band, mas de forma muito maior, muito mais truculenta, e quem sabe até mesmo eleições só por correio, por assim dizer, se é que teria eleições. Mas, por enquanto, claro, é só a palavra de um russo, ou de um militar russo. Ou então é apenas teoria da conspiração. Seja como for, hoje é melhor dormir com o olho aberto, não é não? Não sabemos mais qual é a linha divisória entre a realidade e a ficção. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero vocês amanhã, neste mesmo horário, um pouco mais, um pouco menos, claro, para novos assuntos preocupantes. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e, se possível, torne-se membro desse canal, porque afinal é a sua membresia que nos ajuda a permanecermos aqui na plataforma por pelo menos mais um tempinho. Até depois, se Deus quiser.